Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tiago Ciconha e, dentro do contexto do gerenciamento da manutenção e suprimentos, o meu objetivo nessa aula é apresentar o processo de desenvolvimento dos programas de manutenção. Então, num formato de linha do tempo, eu vou trazer para vocês a evolução na filosofia dos programas de manutenção. Então, de 1930 até o final da década de 40, a gente pode dizer que existia uma primeira geração dos programas de manutenção que atuavam da seguinte forma: você espera quebrar para consertar aquele componente. A partir da década de 50 até o finalzinho da década de 60, a gente utiliza uma segunda geração que é baseada em tarefas preventivas de manutenção e também no conceito chamado overhaul. O overhaul consiste no quê? Em você utilizar um componente até uma certa quantidade de horas, certa quantidade de ciclos, dias. Quando esse item atingir esse intervalo, você remove esse componente da aeronave, faz uma revisão geral ou até descarta esse componente. A partir da década de 70 e até hoje, a gente utiliza o que é chamado de terceira geração dos programas de manutenção. Então, são programas que são baseados na manutenção centrada na confiabilidade. Então, o projeto do item, o projeto da aeronave, ele é centrado tanto na confiabilidade quanto na manutenibilidade. A gente vai utilizar processos que são chamados de condition monitoring, ou seja, o monitoramento da condição. Os itens vão ser analisados de acordo com os seus modos de falha e o efeito da sua falha. A aviação geral ainda trabalha muito na segunda geração dos programas de manutenção. Então, se a gente olhar os programas de manutenção, eles ainda vão ser formados por tarefas preventivas e também vários itens que ainda sofrem overhaul. Então, por exemplo, o motor é o principal que a gente pode citar aí como exemplo. Já a aviação comercial, ela utiliza essa terceira geração, que é a manutenção centrada na confiabilidade. Bom, a partir de 1968, a gente tem o que é chamado de era dos jumbos, e a Boeing, com o 747, enxergou o seguinte: eu preciso ter uma abordagem mais sofisticada para desenvolver o programa de manutenção dessa aeronave para que ela seja um sucesso comercial. Então, só comparando, se a gente pegar o Douglas DC-8, essa aeronave, quando ela atingia 20 mil horas de voo, ela já tinha consumido 4 milhões de homem-horas em tarefas de inspeção estrutural. Por outro lado, o Boeing 747 teria atingido apenas 66 mil homem-horas dentro dessas 20 mil horas de voo para cumprir as tarefas de inspeções estruturais. Então, graficamente, fica dessa forma e aí a gente tem uma redução superior a 98% em termos de carga de trabalho para tarefas estruturais. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse conceito de homem-hora, eu deixo a recomendação da leitura desse documento da IATA, que apresenta as melhores práticas no cálculo da taxa de trabalho. E o que significa essa redução de 4 milhões para 66 mil homem-horas? Uma redução enorme nos custos. E isso fica atrativo para os clientes dessas aeronaves. Ok? Bom, qual que foi a filosofia que a Boeing utilizou no desenvolvimento do programa de manutenção do 747? A Boeing reuniu a sua equipe de projeto com a equipe que cuidava dos programas de manutenção, convidou para participar desse processo os fornecedores e os possíveis clientes dessa aeronave. E junto com essa equipe, claro que a gente tem também a participação da autoridade aeronáutica. Então,
A união dessas pessoas, desses grupos, foi chamada de MSG, Maintenance Steering Group, ou seja, grupo de direcionamento da manutenção. E a ideia era aprimorar o desenvolvimento de programas de manutenção. De que forma que eles trabalharam? Bom, eles se dividiram em grupos de trabalho. Então, a gente tem um grupo de trabalho voltado para a parte estrutural, outro grupo para sistemas mecânicos, motores e APU, sistemas elétricos e aviônica, controle de voo e hidráulica e tarefas que são chamadas de tarefas zonais. Cada grupo de trabalho levantou os seus requisitos. E aí esses requisitos foram utilizados para a construção do programa de manutenção do Boeing 747. Eles reuniram todos os requisitos e olharam da seguinte forma: quais são as funções desses itens? Como eles podem falhar? Quais as causas dessas falhas? E quais os efeitos das falhas? Então, essa abordagem foi considerada, foi chamada de bottom-up. Por quê? Porque ela olha os componentes como as causas mais prováveis do mau funcionamento da aeronave. Ok? Bom, essa abordagem foi tão bem sucedida que ela foi modificada ligeiramente e aplicada em outras aeronaves. Então a gente sai do MSG-1 e passa para o MSG-2. Então, por exemplo, o Lockheed 1011, o Douglas DC-10, são todas aeronaves que já utilizaram uma evolução do programa de manutenção desenvolvido para o Boeing 747. Então, elas passaram a trabalhar com o MSG-2. De novo, comparando em relação ao Douglas DC-2, que é uma geração de programa de manutenção anterior ao surgimento do MSG, a gente tinha 339 itens passíveis de overhaul. No Douglas DC-10, que já utiliza o MSG-2 como filosofia do seu programa de manutenção, apenas 7 itens vão sofrer overhaul. Então, graficamente, a gente tem aí uma redução de quase 98%. Então, de 339 itens no DC-8, a gente passa a ter apenas 7 itens no DC-10 que sofrem overhaul. Como é que o MSG-2 trabalha? Bom, aqueles grupos de trabalho foram concentrados em 3, então sistemas e componentes, estrutura e motores. Cada um desses grupos de trabalho vão atuar em passos. Então, o primeiro passo era o seguinte: cada grupo identificava os itens que necessitavam de análise. Depois, eles identificavam as funções, os modos de falha associados a essas funções e o efeito dessas falhas. Num terceiro passo, eles identificavam tarefas que tinham potencial efetividade para mitigar essas falhas. Eles avaliavam a aplicabilidade dessas tarefas e selecionavam aquelas que eles julgavam como necessárias. Então, para sistemas e componentes, estruturas e motores, eles seguiam esses 4 passos para construir o programa de manutenção. Na parte estrutural, ainda tinha um 5º passo, que era avaliar e fazer uma amostragem dos intervalos iniciais, o que a gente chama de threshold. Então, esse conceito threshold é muito utilizado na aviação, no contexto de manutenção. O que é o threshold? É um intervalo de tempo, então pode ser tempo em termos de dias, em termos de ciclos, em termos de horas de voo, que você vai aguardar até que você execute pela primeira vez aquela tarefa de manutenção. Então, é muito comum a gente ver o teste de uma aeronave que nunca vai voar. Então, o fabricante, durante a fase de projeto, constrói uma aeronave, mas essa aeronave nunca vai sair do solo. Mas ela vai para um banco de teste, ou seja, e aí ali você vai ficar avaliando. Por exemplo, surgiu uma trinca num certo ponto da aeronave. Então, com que intervalo surgiu essa trinca? Então, o fabricante começa a avaliar se aquele intervalo inicial que ele tinha determinado é coerente e se ele deve ou não ser modificado.
Outras aeronaves que se beneficiaram do programa de manutenção baseado no MSG-2. Então aqui é uma aeronave de caça, né? Então o McDonnell F-4J, o Lockheed P-3. O Concorde é uma aeronave que teve como o MSG-2 como filosofia para o seu programa de manutenção. E o Airbus A300. Bom, de que forma que o MSG-2 trabalha? Cada sistema, cada componente ou utensílio era classificado dentro de 3 processos de manutenção: Hard Time, On Condition ou Condition Monitoring. Então, essa manutenção orientada por processos, os itens que eram classificados como Hard Time, eles são considerados um processo preventivo, no qual o item é removido da aeronave, ele pode ser revisado completamente, ele pode ser restaurado ou até descartado. Então, por exemplo, revisão de trem de pouso e substituição de partes do motor que têm vida limitada são considerados itens hard time. On condition também se trata de um processo preventivo de falhas, só que o item que é classificado como on condition, você consegue inspecionar e testar ele periodicamente e comparar com um padrão físico, com um padrão. E sem necessitar de uma completa desmontagem, diferente, por exemplo, do hard time. E aí, caso você encontre alguma discrepância, esse item é revisado completamente, restaurado, e as partes que têm desgaste além dos limites são substituídas. Então, um grande exemplo aqui de item on condition, o sistema de freio. Então, essa haste aqui, ó, você consegue medir fisicamente, comparar com relação a um padrão e avaliar a condição do item. Então, você sabe que o freio, quando novo, tem um certo comprimento de haste. Se esse comprimento diminuiu 20%, você consegue avaliar que o seu componente sofreu um desgaste de 20%. Boroscopia. Por que a gente faz a boroscopia dos motores? Porque as câmaras de combustão, por exemplo, têm camadas cerâmicas de proteção. E através de uma boroscopia, você consegue avaliar se houve ou não deterioração dessa camada protetiva, dessa camada cerâmica. E aí, com isso, você não precisa desmontar o motor inteiro para avaliar a saúde dele. Você pode também fazer uma análise do óleo. Então, você faz um desgaste, você faz uma análise e verifica se aquela amostra de óleo demonstra algum tipo de desgaste anormal. Em relação aos pneus, a gente consegue medir a profundidade dos sulcos dos pneus e também fazer uma avaliação que pode indicar a diminuição da expectativa de vida daquele pneu. E aí, os itens que são classificados como Condition Monitoring são itens que não conseguem entrar dentro da classificação de Hard Time e nem On Condition. Então, para esses itens, você vai apenas monitorar a taxa de falha. Você vai esperar ele falhar, vai executar uma tarefa corretiva, mas vai monitorar a taxa de falha ou o número de remoções desses componentes. Então, Condition Monitoring não é considerado um processo de prevenção como o Hard Time ou On Condition. Por quê? Porque a gente vai operar até a falha desse item. Então, por que itens que são Condition Monitoring não possuem um efeito na segurança de voo? Porque normalmente a gente tem a redundância. O mau funcionamento desses itens tem que ser perceptível à tripulação. Itens que são classificados como Condition Monitoring normalmente apresentam um padrão aleatório de falhas. Então, se você pegar uma lâmpada, um instrumento, você não consegue fazer um teste, comparar com um padrão físico e determinar, olha, essa lâmpada aqui já teve 30% da vida dela consumida. Como é que a gente faz para determinar o tipo de processo para classificar um item como Hard Time, On Condition ou Condition Monitoring? Você precisa ter um histórico desse componente e avaliar se ele está relacionado ao tempo de uso ou não. Então, por exemplo,
componentes e sistemas que possuem limites de vida definidos ou período de desgaste detectáveis, você consegue classificar eles como hard time ou como on condition. Então, normalmente, quando você monitora um item, você consegue determinar curvas como essas aqui. O comportamento dos itens tem essas características aqui. Então, você consegue, para esses comportamentos, determinar uma nota de corte aqui e falar o seguinte: olha, a partir desse tempo, desse quantidade de ciclos, quantidade de dias, eu vou ter uma tarefa preventiva ou até corretiva. Por quê? Porque esses itens têm um comportamento relacionado ao tempo de uso. Já os itens que são classificados como Condition Monitoring, eles são operados até que a falha ocorra, e aí por isso que a gente tem a redundância. Essas taxas de falhas são monitoradas para ajudar na previsão de falhas e no esforço de prevenção dessas falhas. Como saber com que frequência? Então, como é que o fabricante determina a frequência com que ele deve realizar uma manutenção? Bom, você pode coletar e avaliar os dados. E aí você vai monitorar a taxa de falha, taxa de remoção. Então, alguns termos que são bastante utilizados nessa área de planejamento da manutenção, por exemplo, é o MTBF, Mean Time Between Failure, ou seja, tempo médio entre falhas. MTTR, então Mean Time to Repair, é o tempo médio de reparo. E o MTBR, Mean Time Between Removal, ou seja, tempo médio entre remoções. O programa de coleta de dados ele pode ser utilizado para verificar e ajustar também os intervalos de itens hard time e on condition. Então você pode ter aí numa escala de tempo, imagina que aquele sistema de freio, ele tinha uma tarefa programada ali a cada, 20 meses de você avaliar a condição dele, e você observa que o desgaste ocorre de uma maneira mais acelerada. Então você pode propor para o fabricante, e é claro que isso tem que ter o consentimento também da autoridade aeronáutica, e alterar esses intervalos. Um caso que ficou emblemático na aviação, infelizmente foi um acidente aéreo, é o da Alaska Airlines, onde eles alteraram significativamente o intervalo de inspeção e lubrificação do atuador do estabilizador horizontal. E isso foi um dos fatores contribuintes para o acidente dessa aeronave. Então aqui, para quem tiver curiosidade, existe o relatório do acidente e aí lá é relatado dentro das conclusões que essa alteração no intervalo de inspeção e lubrificação foi um fator contribuinte. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Então, itens que são Condition Monitoring não significa que a gente vai monitorar a condição do componente. O que a gente monitora são as estatísticas de falha ou remoção, ou seja, com itens que são Condition Monitoring, eles vão falhar e o que a gente vai monitorar é o seguinte: olha, eu precisei substituir esse componente ao longo de um ano 10 vezes. Tá? O monitoramento da condição é dado por itens que são classificados como On Condition. De novo, o On Condition eu consigo ir lá, medir e comparar com um padrão. Bom, o que a gente tem hoje é o MSG3. Ele também é utilizado para identificar tarefas de manutenção programada e esse programa consiste na divisão de 3 categorias de tarefas. Então, tarefas que são voltadas para o sistema de airframe, tarefas estruturais e tarefas zonais. Para quem quiser se aprofundar mais no MSG3, eu vou deixar aqui a recomendação de leitura dessa AC, que é a 121-22, que já está na revisão Charlie. Então, no formato de linha do tempo, mostrar para vocês como é que foi a evolução dos programas de manutenção. Então, 10 de julho de 1968 foi publicado o Handbook referente ao MSG1. Já em janeiro de 1970, o MSG2. Em setembro de 1980, o MSG3. E a partir de então, a gente tem as revisões do MSG3.
Então, em 1988, a primeira revisão. Em 1993, a segunda revisão do MSG3. E aí, em março de 2000, a gente tem a revisão 2001 do MSG3. Em fevereiro de 2001, a revisão 2001.1. Em março de 2002, a revisão 2002.1. Em março de 2003, a revisão 2003.1. Em março de 2005, outra revisão. Em abril de 2007, mais uma revisão. Dezembro de 2009, outra revisão. E 2011, a última revisão do programa de manutenção baseado na filosofia MSG3. Mas e aí, quando a gente olha essa redução aqui de 4 milhões de homem-horas de tarefas de inspeção estruturais para 66 mil homem-horas, como é que isso pode tornar a aviação mais segura? Ou seja, como é que eu posso reduzir manutenção e ainda assim a minha aviação ser segura? Da seguinte forma, a gente, ao realizar menos tarefas de manutenção, a gente reduz o efeito da indução de falhas, que em inglês é chamado de MIF, Maintenance Induced Failure. Então a gente brinca que a manutenção tem o seu lado obscuro, seu lado sombrio. Por quê? Porque a manutenção ela é invasiva e por ser invasiva, ela induz falhas. Então, quanto mais invasiva, maior é a chance de ocorrerem as falhas. E aqui eu vou trazer um exemplo de um acidente decorrente das tarefas de manutenção. Então aqui é um relatório simplificado, extraído lá da plataforma do CENIPA. Esse daqui é um cubo de hélice que falhou. E aí, lendo o relatório, o que a gente tem lá é o seguinte: é possível afirmar que a fadiga foi potencializada pelos riscos superficiais e amassamentos observados na superfície dessa peça. E a hipótese mais provável é que esses riscos superficiais e amassamentos foram originados durante a remoção e instalação da hélice na execução de serviços de manutenção. Então, reduzir a quantidade de tarefas de manutenção é importante porque a gente sabe que a manutenção ela é invasiva. Mas e aí? Ficaram preocupados? Ficaram assustados? Então, com o surgimento da manutenção centrada na confiabilidade, houve uma quebra de paradigma. Qual que era o paradigma? Na visão tradicional da manutenção, ela é uma coisa boa. Então, é como se você fazer exercício. Quanto mais você fizer, melhor. Com a mudança de paradigma e a utilização do conceito de manutenção centrada na confiabilidade, a gente enxerga a manutenção como um mal necessário. Então é como uma cirurgia. Você vai postergar até quando você não tem mais como escapar e você passa pela cirurgia. Então, quanto menos manutenção a gente fizer, melhor. Então, a gente vai executar a manutenção quando for realmente necessário ou quando os benefícios superarem os custos e riscos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a aeronave, vai analisar cada componente do ponto de vista de como ele pode falhar. E para isso a gente utiliza esse conceito chamado FIMEA, que é a análise de modos de falha e efeitos. Então, dentro do FIMEA, é um método que a gente vai utilizar para prevenir falhas, analisar os riscos, identificar as causas e efeitos e identificar ações que vão inibir essas falhas. Então, dentro do conceito FIMEA, a gente tem o efeito. O efeito é a consequência que a falha pode causar. A gente vai também somar a causa, que é o que indica a razão da falha ter ocorrido, e mais a detecção, ou seja, qual que vai ser a forma utilizada no controle do processo para evitar as falhas potenciais. Ao somar efeito, causa e detecção, a gente tem um modo de falha.
Então, para cada modo de falha, você vai avaliar se a probabilidade da falha é alta quando o componente for velho. Então, essa falha ela é diretamente relacionada à idade do componente. Você vai olhar a probabilidade de falha e ver se ela é alta quando o componente é novo. Então, a gente fala que isso é uma falha por mortalidade infantil. E isso pode ocorrer por um defeito no projeto, por um mau uso do item. E você também vai determinar e avaliar se a probabilidade de falhar se ela não tem relação com a idade. Então, se ela é uma falha aleatória. Para cada modo de falha, você avalia as consequências da falha. Então, segurança, a falha catastrófica do componente. Então, por exemplo, aquele cubo de hélice é uma falha catastrófica, então ela afeta diretamente a segurança do voo. Se a consequência da falha é operacional, então a aeronave vai ficar indisponível para voo, mas ela não afeta a segurança. Então, por exemplo, a falha de um magneto. Você não vai despachar a aeronave com aquele magneto inoperante, mas a falha do magneto não vai levar a uma falha catastrófica da aeronave. E uma consequência econômica, você só tem o custo para consertar, mas ela não vai segurar a aeronave em solo e também não vai influenciar na segurança do voo. Então aqui o exemplo de um rádio que está inoperante, mas você libera a aeronave para fazer o voo mesmo com o componente inoperante, porque você tem redundância, você tem outros sistemas que vão suprir a função daquele equipamento. Então a estratégia de manutenção ela é proporcional à consequência da falha. Então, se a falha afetar a segurança, você deve fazer o que for necessário para prevenir aquela falha. Se a consequência da falha for operacional, existe um esforço para você prevenir. E se a consequência da falha for apenas econômica, não tem nenhuma prevenção. Você vai deixar essa falha ocorrer porque você sabe que, por exemplo, a aeronave tem sistemas redundantes. Então é só considerado uma falha de efeito econômico. O exemplo do magneto. O magneto, você só consegue determinar a condição do componente se você fizer a completa desmontagem dele. Então a gente poderia considerar que o magneto aqui tem uma abordagem hard time. Então, pegando aqui o exemplo do plano de manutenção dessa aeronave aqui, ele fala o seguinte, olha, a cada 500 horas faça uma inspeção desse item. Tá? Então esse intervalo hotel aqui, ele tem um intervalo de execução a cada 500 horas. Então, a árvore de decisão utilizada dentro dessa filosofia de manutenção centrada na confiabilidade vão seguir o seguinte passo. A primeira pergunta é o seguinte: impacta na segurança? Se a resposta for negativa, impacta na realização da missão da aeronave? Ou seja, impacta em você despachar ela para voar? Se a resposta for não, existem danos colaterais? Então aquela falha pode impactar em outros componentes, em outros sistemas e isso afetar a segurança de voo? Se a resposta for não, você vai deixar aquele sistema ou aquele componente operar até ele falhar. Ok? Então aqui, se a gente resgatar o conceito, seria o conceito de Item Condition Monitoring. Se impactar a segurança, ou impactar a missão, ou a falha tiver danos colaterais, a próxima pergunta é o seguinte: CDM é efetivo? E o que seria o CDM? É a manutenção direcionada pela condição do componente. Então a gente entra aqui no On Condition. Então, se o componente você consegue fazer uma avaliação física, comparar com relação a um padrão, você executa tarefas que estão relacionadas à manutenção direcionada pela condição. Caso não seja efetivo esse tipo de abordagem, a próxima pergunta é a seguinte: o TDM é efetivo? Ou seja, a manutenção direcionada pelo tempo de uso é efetivo? Se a resposta for sim, você vai ter tarefas programadas. Por quê? Porque esse componente tem uma relação de desgaste
diretamente proporcional ao tempo de uso. Caso contrário, você vai aceitar a falha e vai atuar nesse componente, você vai adicionar redundância ou até reprojetar esse componente. Então essa é a árvore de decisão para a manutenção centrada na confiabilidade. Ok, pessoal? Então, dentro desse contexto aí do gerenciamento da manutenção, a minha ideia nessa aula foi apresentar a evolução dos programas de manutenção e conceitos que a gente utiliza. Então, conceito de item hard time, on condition, condition monitoring e a manutenção centrada na confiabilidade. Então, fiquem à vontade, deixem suas perguntas, seus comentários, suas sugestões nos comentários desse vídeo, ok? E até uma próxima aula.